Seja bem-vindo a mais um episódio do Jornada com Valor. Quem não me conhece, meu nome é Luciano, sou especialista em finanças. Desde 2018, venho ajudando as pessoas a transformarem essa sua relação com o dinheiro. Hoje a conversa é um pouco mais séria, né? É uma dúvida muito grande, lembrando que a gente está na sequência de uma série. Estou falando com profissionais militares, profissionais da saúde. Investir é seguro? Será que eu posso perder tudo investindo? Essas dúvidas são super comuns, tá? O medo de perder faz muita gente nem começar. O problema está aí. Esse medo, ele está muito atrelado ao conhecimento que as pessoas têm. E do novo, é diferente, você vai ter que sair um pouco da sua zona de conforto. Existe um jeito seguro? Sim. Com estratégia? Sim. Equilibrado? Com equilíbrio você começa. Vem comigo que eu vou te mostrar como evitar esses erros. Eu vou te mostrar os mais comuns, tá? E vai ficar um pouco mais fácil. Então vamos lá. A série Como Começar a Investir, beleza? As 10 dúvidas mais comuns. Lembrando que aqui no canal, a gente já está na dúvida 5. A primeira foi por onde eu começo a investir. A segunda, com quanto dinheiro eu consigo começar a investir? Muito, pouco. Qual o melhor investimento para quem está começando? É renda fixa, variável, é um fundo, é um ETF? Investir é seguro? Posso perder tudo? Vamos ver se isso pode acontecer. Uma coisa que vocês têm que entender existe uma correlação entre risco e retorno. Um pouco acima e mais lá embaixo eu estarei dizendo sobre esse perfil de risco. Perfil de risco, tem vários vídeos aqui no canal que eu já abordei somente sobre isso. Mas o que é isso? Qual a sua aversão ao risco? Principalmente agora no mercado, você começando, você vai ter que entender que existem fases ali que você vai ter que centralizar e entender bem qual seria o seu comportamento, sua postura mediante determinada situação. Lembrando que, gente, olha só, independente de qual perfil seja o seu, você só entra numa operação, você só compra ou você vende, se você quiser. Ninguém te obriga a comprar nada. Com conhecimento, você vai ter segurança. De repente, você pode mudar um pouquinho esse perfil de risco seu. Pode ser conservador, moderado, arrojado ou agressivo. O que é isso? Risco-retorno. O próprio nome é autoexplicativo. Quanto mais risco eu tomo, eu tenho mais chance de perder, sim, mas eu também tenho mais chance de ganhar. Pouco risco, mais tranquilo, mais conservador, eu toco mais de boa, mas o meu retorno vai ser proporcional. Mas todo o investimento tem algum nível de risco. Qual é a regra básica, então? Quanto maior o retorno que eu espero, maior o risco envolvido. Eu vou ficar só na renda fixa e vou ficar milionário. Pensa que é um tripé. Ganhar mais, gastar menos, investir melhor. Esse investir melhor é tanto escolher bons ativos, como também a capacidade de aporte. Quem tem muito, mesmo investindo na renda fixa, vai ter mais ainda. Mas quem tem pouco, investindo somente na renda fixa, vai estar tomando menos risco, vai ser mais conservador, vai dar certo, tá? Porém, numa fração menor. Então, risco baixo, investimento conservador. Quais são? Tesouro Selic, falei dele pra caramba no último vídeo. CDB, de grandes bancos. Conservador, baixo risco. Pré-combinado, pré-fixado. Tranquilo. Tem risco? Tem, mas muito pouco. E moderado alto. Aqui, a pessoa já começa a tomar um pouquinho mais de risco. Eu vou comprar uma ação, buscando um retorno maior. Eu vou comprar uma ação que me paga dividendos. Aí eu já começo a ter uma renda passiva. Um fundo multimercado, ele investe em vários mercados. Que mercados são esses? É o mercado da renda fixa, é o mercado da laje corporativa, dos galpões de logística, o imobiliário. Então eu tenho um fundo que faz isso tudo. Eu posso investir individualmente neles ou em um fundo que faz isso tudo. Falei um pouco no outro vídeo sobre a característica, a taxa que você paga. Aqui, as moedas digitais, né? Hoje a gente tem exemplo aí, Bitcoin, Ethereum, ADA Cardano, Solana. Tem vários. Tem Memecoin, tem Dogecoin, tem NFT. Ontem, na verdade assim, vamos fazer uma analogia simples. Hoje, para você, sei que não é para todos, mas para você que está me ouvindo, esse assunto pode ser novidade. Que assunto? Investimento, bolsa de valores, ações, títulos, fundos. E nós já estamos na fase da Web3, na fase dos ativos digitais, do metaverso. É tranquilo. Ontem a nossa realidade era não ter nem internet. Ontem não tinha smartphone. Ontem a gente ficava numa fila de um orelhão com uma fichinha de... entregando a idade, né? Mas para quem sabe, uma fichinha de ferro. Então, para ter um celular, um dos primeiros foi do Motorola, aquele gigante, esse popular tijolão. E todo mundo sobreviveu a isso, gente. A novidade acontece, o smartphone está aí, todo mundo acessa. Eu não sei. A pessoa tem uma situação, ela tem um comportamento que é assim, de primeiro momento, não, isso não, eu não sei, eu desconheço. Ela já cria um bloqueio na frente dela. Totalmente desnecessário. Raríssimas exceções quem não sabe mexer no smartphone. Tirar uma foto, mandar uma mensagem de áudio, de vídeo. É a mesma coisa, é acessar um aplicativo. Um aplicativo do iFood, um aplicativo da Uber, um aplicativo do banco, mesma coisa. Então esse assunto diferente, o risco é moderado, alto, é porque você às vezes desconhece.
Entendeu? A partir do momento que você ouve falar num vídeo, você conversa com uma pessoa, cuidado com as falsas informações, com as falsas promessas. Mas aí vai desmistificando, você já vê que não é bem assim. Entendeu? Então o segredo está em quê? Entender o seu perfil. Como que eu entendo meu perfil? Quando eu sempre vou tentar massificar isso. Planejamento orçamentário, planejamento financeiro de início. Quanto eu ganho, como eu gasto, aonde eu gasto, posso fazer adaptação, beleza? Não estou falando para deixar de fazer nada, tá? É uma análise individual de cada um. Abrir minha conta na corretora, muito mais simples até do que abrir uma conta num banco. Aportei um valor. Vou fazer, quando eu abro a conta na corretora, vou fazer um perfil de risco. Vou responder algumas perguntas. Você é conservador? Com aquele grau de conhecimento que você teve, quando você respondeu as perguntas, que tudo de boa, responde tranquilo. É uma análise. Ele está fazendo uma pesquisa social para entender como que você se comporta em determinadas situações comuns no dia a dia do mercado. Aí faz um cálculozinho simples lá e vê, seu perfil é conservador. Então, se você tem característica de estar lá no Tesouro Selic, no CDB, ao moderado, opa, você tem uma perninha aqui e um pezinho ali. E o arrojado, não, você quer tomar risco, você entende o mercado, você quer tomar risco, você sabe que você pode perder, mas a chance de ganhar é grande. Aí começa aquele negócio, aquele princípio risco-retorno. Eu estou disposto a investir de 2 para 1. O que é isso? Eu posso tomar um risco de 2 para ganhar 1, tomar um risco de 1 para ganhar 2. Entendeu? Qual uma dica prática nesse momento, para quem está começando? Respeita o seu perfil de risco. Aonde que as pessoas se frustram? Eu começo assim, para quem não sabe, sou planejador, dou orientação também de investimento, tá? E o que acontece? Você chega, bate um papo com a pessoa, entende, começa o planejamento, e você percebe que a pessoa é totalmente conservador. Mas por que você é conservador? Porque você desconhece, é um assunto novo, você não entende como que é isso, você ainda não vivenciou isso. Eu vejo sempre, a maioria dos clientes que eu atendo, depois o perfil muda. Muda por conhecimento, não é muda porque responde lá de um jeito diferente, não. Tá? Mas a princípio a pessoa começa lá no perfil conservador. A maioria dos casos, a maioria, quase 100%. Só que ela não sabe, mas ela quer, no perfil conservador, ter retorno igual ao do arrojado. Aí você tem que desmistificar algumas mentiras que são divulgadas por aí, tá? Aí você mostra para ela o quê? Que é uma evolução gradativa. À medida que o conhecimento... E olha que lindo, você, mesmo sendo do perfil conservador, com conhecimento, você pode aportar, isso vale para os três, conservador, moderado e arrojado, você pode aportar uma parte do seu capital em perfis diferentes. Suponhamos que eu esteja trabalhando aqui com 100%. O que eu vou estar colocando aqui? Não, então, suponhamos lá que 80% do meu patrimônio eu vou pôr em renda fixa. 10% eu vou pôr em renda variável, e sei lá, mais 10 ou 5, tanto faz, eu vou pôr em um ativo com maior risco. Um ativo digital, uma criptomoeda, um Bitcoin, entendeu? Então, isso aqui eu posso ser desse, conservador, e com essa característica. Se eu fosse moderado, eu poderia diminuir aqui, poderia chegar aqui e colocar, suponhamos, 40%. Aí aqui eu já colocaria uma coisa com um pouquinho mais risco, uns 50%. E deixaria 10 lá para tomar um risco maior. Aí você pode balancear, rebalancear. Tem vários cálculos que você pode fazer assim. Beleza? Tá. Suponhamos que eu esteja tratando aqui do perfil conservador, do risco. Alguns ativos desse, ele tem uma garantia, sim. Ele te dá uma segurança, sim. Basicamente, o que te dá muita segurança? São ativos que são protegidos pelo FGC, Fundo Garantidor de Crédito. E Tesouro Nacional ou Tesouro Direto. Então, são mecanismos para proteger. O Fundo Garantidor de Crédito, ele abarca quê? Garante você ter investido até 250 mil por CPF em instituição financeira. O que é isso? Eu tenho uma gama de ativos que ele cobre, CDB, LCI, LCA, letra de câmbio, tem a corretora XYZ, que pode ser Rico, XP, Cria, Modal, Genial, qualquer uma dessas, tá? E lá eu tenho aportado até 250 mil em renda fixa. Se o banco quebrar, o investidor recebe o dinheiro de volta, respeitado o limite, que limite? De 250 mil, por CPF e instituição financeira. Eu tinha 1 milhão, meu filho, é 250 mil. Eu posso diversificar em mais de uma? Pode. Então, Tesouro Direto, que é um título do governo federal, né? Ele trabalha com os títulos públicos para tentar equilibrar aí a inflação, essa macroeconomia, essa microeconomia, tirando dinheiro do mercado, colocando dinheiro no mercado, comprando título, vendendo título, resgatando, entendeu? Quem garante? Tesouro Nacional. É considerado mais seguros, mas por quê? Quem que imprime o dinheiro? É o governo. Você recebeu uma coisa que ele te deve, não quer dizer que não desvalorizou, tá? Ele imprime. Essa coisa que é comum, que é banal, que não tem escassez, ela perde o valor. Aqui eu posso fazer a analogia do ouro. Por que o ouro é um material, um metal nobre? Porque é raro, é escasso, difícil de encontrar.
Então é uma reserva de valor, o diamante. Se amanhã ou depois manda o foguete lá para a Lua, cava um buraco aqui a Lua é de ouro, tudo de ouro, igualzinho que tem lá na Terra. Ah, tem como tirar? Fica mais barato se eu pegar aí? Ele acabou o valor do ouro. Entendeu? Acabou. Ah, hoje é escassez, é raro. Para você entender aqui o que eu estou te falando, esse site aqui é o site do Fundo Garantidor de Crédito. Você pode entrar, é .org.br, fgc.org.br, e vê aqui, ó. Ele te explica quem somos. Ó, ele vem aqui e te mostra a criação, nossa missão, proteger depositantes, investidores no nosso sistema financeiro nacional, até os limites. Lembra os limites lá dos 250 mil? Porque ele quer ter uma manutenção da estabilidade do sistema financeiro. Prevenção do caos, da crise. Beleza? Então assim, tranquilo, né? Isso existe, tem segurança. Todos os produtos têm? Não, só aqueles descritos aqui por eles mesmos. Se você vier aqui, na página principal mesmo, você vem aqui, eu te falo assim, quem que a gente garante? CDB, depósito, letra de câmbio, LCI, LCA, compromissadas. Então assim, tranquilinho. Então tem segurança, quem quiser optar por isso, beleza. Aí, seguindo em frente, qual seria uma dica prática? Essas garantias que eu falei, é ideal para quem está começando. Estou na dúvida, vai devagar, não tem pressa não, o mercado está aí. O mercado está aí para isso mesmo. Entendeu? E como que eu posso fazer para evitar prejuízo? Um monte de dica. Olha que lindo, um monte de dica. Quando que o prejuízo começa a acontecer? Investe sem entender onde está colocando seu dinheiro. É o mais comum. Você investe por orientação do conhecido, do vizinho, que conta uma história, que conta uma lorota aí, que não te explica, não te conta o risco, não te fala sobre isso. Você não sabe nem para que você está comprando. Existe uma metodologia, um método, um caminho, um mnemônico, chame como quiser, que é fácil. Você vai fazer 3 perguntas. Tá? Por que eu estou entrando nesse investimento? Por que eu me mantenho nesse investimento? E por que eu saio desse investimento? Se você conseguir responder essas 3 perguntas, beleza. Ah, eu estou entrando por um motivo tal. Porque ele está apresentando isso. Por que eu permaneço? Porque continua dentro do meu ecossistema, dentro da minha estratégia. Por que eu saio? Agora não faz mais parte. Ou atingiu o meu objetivo. Sonho, objetivo, meta. Beleza? Dica prática, número 1, nunca invista tudo num lugar só. Não invista num lugar só. Diversifique. Eu tenho um vídeo aqui no canal que fala só sobre diversificação. Mas eu vou tentar exemplificar. Eu vou usar essa mesma dinâmica agora e depois eu vou voltar. O que é essa diversificação? Eu posso chegar aqui, esse site aqui é extremamente legal. É o Mais Setor. Tá? Eu programei alguns ativos aqui. Eu comecei a fazer uma diversificação. Eu estou colocando os meus ovos em cestas diferentes. Eu estou colocando meu dinheirinho em locais diferentes. Eu coloquei num banco, numa ação de banco, numa ação de energia, saneamento, telefonia. Mas eu quero ver também se eu tivesse o meu pezinho conservador na renda fixa. Um que banca a inflação e outro que ganha um pouquinho. O que ele começa a me mostrar? É só para... esquece. Só presta atenção no que eu vou falar. Não tenta ver gráfico. É só visualmente para você entender o que eu estou te dizendo. Isso aqui foi a evolução em 5 anos. Se eu tivesse escolhido exatamente esses ativos. Não é indicação de nada, tá, gente? É só para ilustrar que eu estou colocando um pouquinho ali, um pouquinho aqui, um pouquinho acolá. Então aqui, olha que coisa tranquilinha. Se eu tivesse ficado só na renda fixa, no IPCA, olha a característica que ela tem. Quase uma linha reta. No período de 5 anos, ela me retornou. O que ela me retornou? Olha lá, ó. 35%. Uma outra de renda fixa também, do CDI. A linha quase reta também. Mas quando eu começo a diversificar, eu vejo que acontece um retorno. Quando eu não tomo risco, eu vejo lá o IPCA me retornando 32% nesse período e o CDI 49%. Beleza? Ah, mas então, e se você colocar ali num banco? Olha quanto que o banco me retornou. 109%. Entendeu? A energia, essa vermelhinha aqui, ó. Olha como que ela variou. Isso aqui é basicamente uma diversificação. Por quê? Quando um sobe, outro cai, um sobe e acaba equilibrando. Acaba equilibrando. No meio, mas com uma certa estabilidade, está a renda fixa. Ó. Tá o IPCA, tá o CDI. Aí eu posso pôr só o banco, eu vejo a evolução do banco. Ele ficou acima, abaixo, acima, abaixo. Então isso acontece em alguns momentos. Ele cai da renda fixa, outro momento sobe. Isso aqui é uma foto do nosso mercado, do nosso país. Ah, a taxa Selic subiu, todo mundo compra a Selic. Aí as ações caem. Ah, a taxa Selic caiu, aí todo mundo volta para ação. E quando a comparação com a ação já fica legal, ó. Olha que legal. Eu vejo que tem evolução diferente. É um risco? É. Eu tomo um risco? Sim. Buscando um retorno maior? Sim. Lembra aqui? Olha aqui, ó. Olha a diferença. Renda fixa 35% nesse momento. Renda variável 115, 106, 53. Entendeu? E uma outra coisa legal que vocês podem ver também aqui, que é o seguinte.
Rentabilidade histórica, ó. O banco, 64% em 36 meses. A energia, 2,3%. Isso é uma média, tá? O saneamento, 57%. E assim por diante. Esse aqui é bem legal. E é simples, tá? Presta atenção. Se eu pegar só o CDI, que é o laranja aqui, ó, e comparar o CDI com o próprio CDI, olha lá, CDI, CDI. Qual a correlação? Um é igual ao outro. Um é igual ao outro. Tudo que acontece com um vai acontecer com o outro. É CDI com CDI. Entendeu? Mas quando eu pego e comparo com o primeiro aqui, o verdinho que é esse aqui, é 0,01, totalmente descorrelacionado. Um é renda fixa e outro é renda variável. Quando um sobe, o outro cai. Quando um cai, o outro sobe. E se eu pegar uma renda fixa com uma renda fixa? Uma renda variável com uma renda variável. Vou pegar energia com um banco. São setores diferentes, são esses dois aqui, ó. Mas eu já começo a ter, ó. Eu estou pegando aqui Sapri com Taesa e Sanepar. Eu já começo a ver. Eles não têm correlação no setor. 0,2. Ó, 0,33. Que é saneamento com energia, com telecomunicações. Por isso que acontece essa situação aqui. Para massificar esse rendimento, para não ficar muito complicado, é o seguinte. Eu vou investir em 2 setores. Vou montar 2 empresas. Eu vi essa analogia no Ulisses, um canal do Tio Uli. Muito interessante. Material muito bom, tá? O que ele diz lá? Eu vou montar uma fábrica de vender sorvete e uma fábrica de vender guarda-chuva. Tem correlação? Não. Mas e se eu montar uma fábrica de capa de chuva e uma fábrica de vender guarda-chuva? Totalmente correlacionado, entendeu? Se não chover, os dois perdem. Mas quando eu montei a fábrica de sorvete e a fábrica do guarda-chuva, se der sol, o sorvete ganha. Se fizer chuva, o guarda-chuva ganha. Tá entendendo? Simples assim. Então, gente, olha só. Dica 1, dica prática 2, evite modismo, dicas quentes, vai ficar milionário, vai acertar a mosca branca, sem conhecimento, tudo balela. Estude o básico antes de entrar para as ações, criptos e fundos. Veja o que é o risco. Isso aqui já é um conteúdo, um valor gigantesco. Você já pode usar a palavra e falar correlação. Eu vou comprar Itaú, Bradesco e Banco do Brasil. Tudo é banco. Correlação alta, 1. Se der ruim, deu ruim, os 3. Tem uma reserva de emergência. Isso aqui eu acho que é o mais fantástico. Por que eu não estou massificando esse? Porque tem vários outros vídeos aqui que eu falo, inclusive nas respostas acima, né? Nas dúvidas acima. Mas por que isso é tão importante que tem que ser relembrado? Exatamente por isso. Porque, ó, não precisar vender investimento com pressa. Por que eu entrei, por que eu mantenho, por que eu saí? Se eu entrei com o intuito de longo prazo, não é na reserva de emergência. Mas se eu entrei no ativo, trabalhando ele como reserva de emergência, é dele que eu vou tirar. Entendeu? Então, se eu tenho de onde eu tirar em uma emergência, não é uma volatilidade, um impulso, não. É uma emergência. Ah, queria viajar agora. Isso não é emergência. Perdi o emprego, doença, um problema maior de início, que qualquer coisa acaba sendo que configure uma emergência. Então tem que ter essa reserva, beleza? E de forma geral, o que eu posso estar dizendo para vocês? Suponhamos, você é um militar, profissional de saúde, né? Está numa missão. Vamos tentar fazer essa analogia. Por que entrar, por que permanecer, por que sair? Vou para uma missão, o que eu tenho que fazer? Até quem não é da área de saúde nem militar sabe responder, né? Planejamento. Vou lá fazer o quê? Vou lá para quê? Vou ficar lá quanto tempo? O que eu quero alcançar? Olha que como que é simples, investimento é a mesma coisa. Você sentou, pegou seu smartphone, está no seu computador, no seu tablet, e pensou assim, cara, eu tenho que mudar de vida. Por que eu tenho que entrar? Por que entrar? Porque do jeito que está eu não posso continuar. Por que eu vou me manter até alcançar os meus objetivos? E por que eu vou sair? Quando não fizer sentido. Mas às vezes, assista um outro vídeo, o vídeo anterior, que eu respondo a dúvida 4, a dúvida 3, qual o melhor investimento? Que você vai entender o que eu estou falando. Tá? Você vai entender. Porque assim, se você já entendeu que você, aonde está, vai chegar, seguindo esse mesmo caminho que você tem hoje, você vai chegar no mesmo destino, ou seguindo a mesma trajetória, com os mesmos comportamentos, com as mesmas atitudes que você tem até hoje, se hoje você sentiu a necessidade de mudar, então tem que mudar. Não adianta você querer fazer diferente, ter um resultado diferente fazendo a mesma coisa. Entendeu? Nós estamos com um projeto de tentar ajudar um pouco mais as pessoas. Vou deixar um link aqui abaixo. A gente disponibilizou 3 encontros por semana para 3 pessoas, tá? Não é 3 encontros para uma pessoa só, não. Um encontro para cada pessoa, 30 minutos, 20 minutos, para a gente tirar alguma dúvida. Qual o custo? Nenhum. Quem tiver interesse, tô com uma dúvida assim, não sei por onde começar, tal. É um facilitador, mas é só para mostrar, direcionar o caminho. Essa trajetória dá para ser traçada. Não é, assim, um mar de rosas, mas é simples, dá para levar. Principalmente para quem tem um perfil conservador. Muito mais simples ainda. Compartilha, se inscreva no canal. O mais importante disso tudo é você colocar suas dúvidas, fazer seu comentário. Concordo, não concordo? Já faço, não faço? Beleza? Então, assim, por hoje, que a gente tinha para passar para vocês é isso. Seja muito bem-vindo. Vou mostrar para vocês aqui. O canal é esse aqui, Jornada com Valor. Tem, muito vídeo lá.
como em comércio, como chegar a 1 milhão, controle da parte emocional, os erros mais graves, uma estratégia prática, fala um pouquinho de fundo imobiliário, tô com medo de gráfico, nunca vi isso aí, o que é isso? Tá lá, simples, ó, tranquilinho, o juro composto. Tem pra todo mundo, os mitos e as verdades que o povo começa lá, que o povo fala pra caramba, mas, entendeu? O que é o preço teto? O preço teto é bem interessante. Então, um abraço a todos, fiquem com Deus, até a